2. É possível se superar? Exemplos de pessoas que se superaram. Muitas pessoas acreditam que é impossível superar a si mesmo. Por isso, vou citar 3 exemplos de pessoas conhecidas de todos nós que conseguiram essa façanha, sendo elas Paulo de Tarso, conhecido também como São Paulo, Dale Carnegie e Augusto Cury. Se São Paulo é uma pessoa que talvez fosse excepcional e tivesse características mais distintas, Dale Carnegie e Augusto Cury possuem biografias com as quais muitos de nós podemos facilmente nos identificar. Foram pessoas que começaram do nada e que em sua infância e juventude não demonstravam nenhuma qualidade em especial. Posteriormente, vou citar uma pessoa comum que, utilizando o método da senda espírita do homem de bem, conseguiu excelentes mudanças e resultados em sua vida pessoal. 2.1 Paulo de Tarso. O maior ícone do cristianismo depois de Jesus foi, sem dúvidas, São Paulo, que dedicou sua vida a transmitir por todo o mundo o cristianismo. Mas, por mais que a tarefa em si fosse complexa, a maior batalha desse espírito valoroso foi travada internamente. Paulo possuía várias crenças limitantes e dogmas que o tornava fiel à antiga lei. Dogmas que o faziam perseguir qualquer um que estivesse colocando em risco as leis do Antigo Testamento. Paulo era um possível sucessor de Gamaliel, o líder religioso israelense da época e que também era líder político, embora Roma detivesse o controle da região. Ao perceber a grandeza do cristianismo através dos mártires que morriam bendizendo seus perseguidores, Paulo ficou balançado a se tornar cristão, conforme relata Emmanuel no livro Paulo e Estevão, mas lutou contra as forças internas que tentavam lhe acordar. Porém, quando Paulo estava indo para Damasco, atrás de um cristão de nome Ananias, ele teve a visão de Jesus Cristo e imediatamente percebeu seu erro. Alguns podem imaginar que nesse momento transformador ele se tornou de uma vez aquele homem que mais tarde ele demonstrou ser. Mas não, o seu processo evolutivo foi gradual. Após a aceitação de seu erro, seguido pela vontade de acertar e fazer a vontade do Cristo, existiu um período de transformação íntima que ocorreu antes do início das suas pregações. Esse período de renovação íntima durou 3 anos e passou-se em um deserto, onde ele trabalhou como simples tecelão. Durante o período de transformação, ele teve que conviver e vencer o remorso que lhe corroía, algo que poucos conseguiriam realizar. O próprio Judas, que era apóstolo do Cristo, não conseguiu suportar seu remorso após trair o Cristo e acabou se suicidando. Paulo ouvia notícias que chegavam sobre os cristãos e descobria que as perseguições que ele tinha iniciado continuavam matando cristãos. Após o período de reflexão, Paulo vai até Jerusalém, onde pretende ajudar os apóstolos a realizarem seu trabalho de auxílio aos desvalidos e pregadores da Boa Nova. A recepção por parte dos cristãos e dos não cristãos é muito dura. A incompreensão vem de todos os lados, inclusive da família que já havia lhe deserdado. Paulo acaba fugindo de Jerusalém. Com toda a força que caracteriza seu espírito, ele não desiste e vai pregar fora de Jerusalém, entre os povos não-judeus, chamados de gentios. Em cada cidade que chega, Paulo procura se estabelecer como tecelão para não prejudicar financeiramente ninguém, hábito que os modernos pregadores deveriam adotar. Depois de estabelecido, Paulo aproveita todas as ocasiões para pregar o Evangelho do Cristo. Tendo o roteiro na mão, Paulo tenta realizar o que ele mesmo prega. Mas o Evangelho do Cristo significa um vir a ser, e é extremamente difícil de realizar devido ao automatismo de nossos hábitos. Paulo chega a dizer: porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero,
consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos, capítulo 7, versículos de 15 ao 23. Ou seja, a razão já lhe indicava um caminho, mas o automatismo ainda tomava a frente e agia por ele. Apesar disso, Paulo continua em sua jornada pregando o Evangelho e fazendo todo o possível para cumprir o que pregava, até que seu esforço começa a dar resultados e vemos Paulo falar que a imagem de Jesus começa a se refletir nele. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Coríntios 3:18. E finalmente vemos Paulo voltar a Jerusalém 14 anos após a sua saída, já iluminado e com um autocontrole extraordinário, realizando em vida o que Jesus nos ensinou e dizer: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Gálatas 2:1. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você pode estar dizendo para si mesmo que o exemplo utilizado está muito distante de sua realidade, que o espírito de Paulo já deveria ser um grande iluminado antes, mesmo de se tornar cristão. Por isso mesmo, seguem alguns exemplos de pessoas comuns. 2.2 Augusto Cury. Em seu livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, Augusto Cury relatou que, quando era jovem, detestava a rotina dos estudos e vivia distraído, desconcentrado, desconectado da realidade. Mas, graças a um problema cardíaco de seu pai e do incentivo do mesmo, ambicionava se tornar médico e cientista. Como Cury relata em seu livro, era irresponsável e avesso ao compromisso. E durante o ensino médio nem se preocupava em usar caderno na escola. A pessoa que Cury demonstrava ser destoava tanto de suas ambições que, segundo ele, as pessoas davam risadas quando ele falava de sua pretensão em ser médico. Falar que queria ser também cientista parecia uma heresia. Como ele mesmo disse, aos olhos de muitos, ele estava condenado a ser um fracassado. Porém, chegou um momento em que Cury exercitou sua capacidade de escolha, mas percebeu que lhe faltava disciplina para transformar seus sonhos em realidade. Deliberadamente, ele se forçou a estudar seriamente para enfrentar o vestibular de medicina. Deixou de lado o lazer para se dedicar ao que era mais importante para ele em sua vida, a realização de seu sonho, e estudou por 12 horas diárias até conseguir ser aprovado. Desde o início dos estudos, ele se dizia questionador, não aceitava as informações sem análise e frequentemente discordava de seus professores ao ponto de anotar a matéria de forma diferente do que a forma que lhe era ensinada. Se orgulhava de ter pensamento crítico, coragem de pensar e ser diferente. No terceiro ano de medicina, teve uma profunda crise depressiva. Ele fez o que precisava para questionar e dominar seu próprio psiquismo, buscando encontrar e entender os fundamentos de sua crise, e além de conseguir sair deliberadamente da crise emocional por força de sua vontade e esforço próprio, tirou da crise
valiosas lições que iria utilizar posteriormente com seus clientes. Aprendeu que a dor constrói ou destrói, e se tornou mais humilde e se dedicou a entender os processos de construção do pensamento, descobrindo que há um padrão de funcionamento da mente humana. Ele questionava o papel da ciência que trouxe tantos avanços tecnológicos, mas não avanços no território da emoção, e expandiu suas críticas a muitas ideias que seus professores ensinavam. Quando era estudante de medicina, se casou e passou por grave crise financeira, mas apoiava-se em seu ideal, seu sonho de construir ciência. Durante o último ano de medicina, escrevia 4 horas por dia desenvolvendo suas teses. Após terminar a faculdade, procurou outras faculdades onde pudesse continuar suas pesquisas, mas os ilustres doutores rejeitaram todas as suas tentativas. Com a rejeição, ele sentiu dor e desânimo. O mundo acadêmico pode ser muito restritivo, principalmente para cientistas que demonstrem que não precisam de mestres porque defendem ideias novas para os quais não existem mestres. Por um tempo, Cury deixou de lado seus sonhos e trabalho duro, se tornou referência nacional, dava palestras, entrevistas na TV e consultoria em um grande jornal. Era reconhecido e admirado, porém estava infeliz, pois seu sonho estava engavetado. Tomou em conjunto com sua esposa a difícil decisão de se afastar de sua carreira para se dedicar às suas pesquisas e se reconciliou com seus sonhos. Suas ações deliberadas de continuar persistindo, a crença em si mesmo e sua determinação, quando sua crença faltava, lhe fizeram um dos maiores escritores do Brasil. Já vendeu mais de 20 milhões de exemplares no país e seus livros foram publicados em mais de 60 países, além de ter sido considerado o autor brasileiro mais lido na década pelo jornal Folha de São Paulo. Assim como Cury, muitos de nós nunca nos destacamos em nossa infância ou juventude, mas depende de nós virarmos a mesa no momento em que desejarmos, sabendo que sempre existirão perdas e ganhos em cada ação que tomarmos. Cury perdeu momentos de lazer no passado, mas conquistou momentos de alegria que poucos experimentam. A doutora Anete Guimarães nos explicou que o cérebro sempre reconhece como recompensa o ato de aprender e o ato de superar a si mesmo, sendo esses motivos de regozijo para todos os seres humanos. Significa dizer que sempre sentimos felicidade quando aprendemos e quando nos superamos. Às vezes, pode parecer que a mudança é difícil, tediosa, que traz infelicidade, mas é justamente o contrário. Depois de vencermos a inércia, o atrito que nos mantém sempre no mesmo lugar, começamos a avançar de forma cada vez mais consistente e feliz. Um segredo para conseguir esses avanços é definir metas que possamos realizar e, progressivamente, definir novas metas mais ousadas, superando a cada dia mais objetivos, nos tornando automaticamente mais felizes com nossas pequenas conquistas.